E aí, galera do 9º ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre globalização. Globalização. E então a gente vai fazer um apanhado geral para finalizar esse conteúdo que a gente já vem trabalhando já há alguns dias. O que é a globalização? Acompanhem comigo a leitura. A globalização é um termo elaborado na década de 80 para descrever o processo de intensificação da integração econômica, política e internacional, marcado pelo avanço nos sistemas de transporte e de comunicação. Por se caracterizar um fenômeno de caráter mundial, muitos autores preferem utilizar o termo mundialização. Então, globalização é a mesma coisa que mundialização. Globalização é o mundo integrado, o mundo interligado pelos transportes e pela comunicação, tá certo? E esse termo globalização também pode ser utilizado mundialização, é a mesma coisa. Aqui, globalização é um processo de integração mundial. Nós temos aí duas imagens. Uma mostrando o mundo interligado por setas, que podem representar a comunicação e os transportes. E na outra imagem você vê as pessoas interligadas por meio da internet e por meio de informações que recebem por TV, recebem pelos aplicativos, recebem pelos sites, né? Então, como vocês podem ver, essa interligação do mundo. Quais são as características da globalização? Fortalecimento das relações internacionais, os países se fortalecendo e se conectando. Por quê? Um país junto com o outro fortalece a economia e a política internacional. Criação dos blocos econômicos, cujo objetivo principal é estreitar as relações comerciais entre os membros participantes. Então, vários países se juntam, formam um bloco econômico e o objetivo deles é se fortalecer economicamente. Exemplo, União Europeia, que tem a moeda euro, que circula nos países membros desse bloco. É um exemplo. Avanço das tecnologias de comunicação e dos meios de transporte. Então, tecnologia de comunicação, a gente pode usar celular, televisão, né? Onde as pessoas recebem informações e se comunicam umas com as outras, tendo acesso a várias informações que demoram segundos para chegar nos seus aparelhos. E o meio de transporte, a gente pode estar citando aí os aviões, né, que levam pessoas e produtos de um lugar para o outro em pouco tempo, fazendo essa circulação aumentar. Circulação de pessoas, circulação de produtos. E hoje, a circulação do vírus, coronavírus, né? Ele chegou em vários países do mundo através das pessoas que viajam de um lugar para o outro, disseminando rapidamente essa doença pelo mundo. Surgimento das multinacionais. Multinacionais são empresas que atuam em vários países. Exemplo, Coca-Cola, Samsung, né? Essas empresas, elas estão aí disseminando seus produtos no mundo inteiro e as pessoas estão consumindo esses produtos. Então, as multinacionais são empresas que atuam em vários países, tá? Informações transmitidas instantaneamente com a propagação da internet. Então, você tem acesso a uma notícia que acabou de acontecer no Japão, você tem acesso aqui em Parauapebas, por meio da internet, por meio do seu telefone. Então, informações rapidamente passadas de uma pessoa para outra e alcançam milhões de pessoas em segundos. Aumento da concorrência e competição econômica. Então, uma empresa ela consegue disputar com a outra. Por quê? Porque ela tem acesso à internet, acesso à propaganda e faz com que essa concorrência aumente. Internacionalização dos fluxos de capitais, bancos internacionais recebendo, bolsas de valores subindo, né? A gente pode ver aí o dólar alcançando aí R$6. Então, quer dizer, internacionalizar os fluxos de capitais é uma moeda ficar circulando e essa moeda pode ficar forte ou ela pode ter queda, dependendo do mercado. Privatização das empresas estatais é uma outra característica. A Vale, um exemplo. A Vale era Vale do Rio Doce, pertencia ao governo brasileiro, foi vendida. Se tornou então uma empresa privada e agora chamada de Vale, porque ela tem um nome e um dono, né? Não pertence mais ao governo, porque ela foi privatizada, ela foi vendida. Rompimento das barreiras fronteiriças, ou seja, você pode viajar de um país para o outro com mais facilidade. E quando você viaja, você consome nesse país, aumenta então, melhora a economia desse país. Então, eles estão facilitando esse rompimento de barreiras para quê? Para que as pessoas possam viajar e gastar nos países. Tempo de deslocamento reduzido devido à instalação de novos meios de transporte. Como eu já falei, as pessoas estão se deslocando mais rapidamente, não só de país para país, mas dentro da sua cidade.
Melhorou o deslocamento, porque você tem um carro que te leva de um lugar para o outro, você tem uma moto que te leva de um lugar para o outro. Então, quem mora em grandes cidades, metrópoles do mundo, tem o trem-bala, onde você pega e em poucos minutos você chega no seu destino. Então, melhoramento do deslocamento, reduzindo o tempo, né, das pessoas na rua. Vamos então analisar o termo aldeia global. O avanço realizado no sistema de comunicação e transporte, responsável pelo avanço e consolidação da globalização atual, propiciou uma integração que aconteceu de tal forma que tornou comum a expressão aldeia global. O termo aldeia faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas umas das outras, o que remete à ideia de que a integração mundial no meio técnico e informacional tornou o planeta metaforicamente menor. Então, a tecnologia e a informação diminuiu o tamanho do planeta, aproximando então as pessoas. Então, o planeta não diminuiu fisicamente, ele continuou do mesmo tamanho, mas as distâncias entre as pessoas diminuíram. Um exemplo agora é a pandemia. Você pode se comunicar com seus amigos, seus parentes por meio do seu celular, fazer videochamada. Então, você está próximo deles, só que de maneira virtual. Então, o mundo menor. Isso é a aldeia global. Aqui um exemplo dessa aldeia global, essa facilidade de informações e comunicação, como vocês podem ver. Jornais, TV, satélites, computadores, celulares, aproximando as pessoas. Você tem aí esse exemplo aqui dessa reunião acontecendo. Hoje em dia estão acontecendo reuniões online, né? Porque não podem estar no mesmo ambiente, várias pessoas. Então, essa facilidade da tecnologia facilitou, então, os negócios, né, das empresas. Revolução técnico-científica e informacional. De toda forma, ela foi gradativamente apresentando evoluções. Ela não começou de uma hora para outra, recebendo incrementos substanciais com as transformações tecnológicas proporcionadas pelas 3 revoluções industriais. Cabe um destaque especial para a última delas, também chamada de Revolução Técnico-Científica e Informacional. Essa revolução faz parte da terceira Revolução Industrial, iniciada a partir de meados do século XX e que ainda se encontra em fase de ocorrência. Nós estamos vivendo essa revolução aí. Nesse processo, intensificam-se os avanços técnicos no contexto dos sistemas de informação, com destaque para a difusão dos aparelhos eletrônicos e da internet, além de uma maior evolução dos meios de transporte. Então, 3 pontos chaves aqui. Difusão dos aparelhos eletrônicos, né? Quando um celular sai melhor que o outro, né? Vai melhorando a tecnologia dele, melhorando a câmera, melhorando o acesso à internet, melhorando os aplicativos que ele recebe. E a internet. A internet propicia tudo isso, né? Esse alcance de informações e alcance de conhecimento científico, além de uma maior evolução dos meios de transporte. Então, o transporte é algo chave dentro da globalização também, porque facilitando o transporte, você facilita a circulação de pessoas e de mercadorias de um lugar para o outro. Pontos negativos e positivos da globalização. Vamos lá observar os pontos positivos. Disseminação em escala global de informações. Então, a informação chega bem mais rápido a nós hoje. Maior difusão cultural entre os países, ou seja, a gente tem contato com culturas diferentes da nossa com uma maior facilidade. Grande avanço científico e tecnológico. Nós estamos vivendo isso dia após dia, a ciência evoluindo. Uma prova disso é a corrida para achar a vacina do coronavírus. Então, existe uma corrida para saber quem vai descobrir primeiro. Então, isso é um avanço científico e tecnológico. Investimentos em pesquisa. Aumento de produção de bens e serviços. Ou seja, você tem uma gama de produtos que você tem acesso. Celular, televisão, computadores, roupas, sapatos. E tudo isso, você tem um acesso maior para, então, estar comprando e consumindo esses produtos. Formação de organizações que atuam globalmente, né? As ONGs. Nós temos aí ONGs que atuam no mundo todo, né? E facilita essa formação, a globalização ela facilita a formação dessas organizações, como os Médicos Sem Fronteira, por exemplo, que é uma ONG que atua na África, nos países africanos. E os pontos negativos? O ponto negativo que a gente pode estar citando é a desigualdade social extrema. Muitos com poucos e poucos com muito. É a distribuição da renda de forma desigual, né? Poucas pessoas detendo muito dinheiro, enquanto a maioria do povo está passando por dificuldade. Políticas neoliberais intensificadas, ou seja, essas políticas neoliberais são justamente a empresa privada que está tomando conta da economia dos países.
Em vez dos governos tomarem conta da economia, a economia está sendo regida mais pelas empresas privadas hoje. Maior fluxo de capitais especulativos é um ponto negativo, porque a empresa que tem mais dinheiro para investir acaba derrubando aquela menor empresa, e aí acaba levando essas empresas menores à falência. Aumento do crime organizado e globalizado, né, como o tráfico de drogas, por exemplo. É um crime organizado que atua em vários países. Você tem aí, então, o tráfico dessa droga facilitado pelos meios de transporte, pelos meios de comunicação. Instabilidade financeira internacional. O que ele quer dizer com isso? Se um banco ou um país cai por desvalorização da sua moeda, como, por exemplo, o dólar, se o dólar ele está muito alto, ele acaba, então, desvalorizando o real, que é a nossa moeda. Então, causa uma instabilidade financeira. Por quê? Porque quando um país ele está quebrado, constantemente outros países também vão quebrar suas economias. Porque, como nós estamos vivendo no capitalismo e no mundo globalizado, tudo afeta a todos. Menor valorização da cultura local é um ponto negativo também. Por quê? Porque a gente acaba esquecendo a nossa cultura de berço e acaba absorvendo culturas que não são a nossa, deixando de lado a nossa cultura local. Então, produtos que são da nossa terra, por exemplo, a gente acaba preferindo, então, produtos industrializados, de empresas como a McDonald's, como a Bob's. Então, esses produtos que são da nossa região, a gente não tem muito prazer neles, né? E as marcas daqui também da nossa região, a gente acaba preferindo marcas famosas, internacionalmente conhecidas. Aqui um exemplo de desigualdade social. De um lado, o pai dando um iPad para o filho, e de outro, a mãe dizendo para os filhos pedirem no trânsito. Então, você vê aí duas realidades diferentes e essa desigualdade social. Aqui a gente vendo aí a comunicação entre as pessoas por meio do celular, internet e computador. Essa facilidade de comunicação entre empresários e pessoas comuns como nós, facilitando assim a comunicação e a globalização. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Essa foi a nossa aula, finalizando o nosso conteúdo de globalização e fazendo um resumo. Até a próxima. Estudem. Beijo. Tchau.